Eu tenho que confessar a você que o estudo da lição desta semana não é tão simples. Até porque nós pensamos que sempre a vontade de Deus é soberana e ela vai ser cumprida. Não é assim que você pensa? Pois é, mas a lição está tratando de algumas variantes, não é? Por causa do livre-arbítrio do ser humano, pode ser que a vontade de Deus não seja executada. Tem também a questão da providência divina, onde ele atua, não é? Bom, vamos estudar a lição desta semana. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo da lição número 8, que trata sobre o livre-arbítrio, amor e providência divina. Bem, como eu estava dizendo para você, a lição está apresentando que há situações em que Deus não consegue alterar por causa do respeito que ele tem ao livre-arbítrio humano. Então, há esse tripé de assunto na lição: o livre-arbítrio, o amor e a providência divina. Bom, o livre-arbítrio é a capacidade que Deus dá para as pessoas de fazerem escolhas. Deus é um ser moral e livre, ele tem liberdade para fazer suas escolhas, obviamente. E ele deu aos homens esta faculdade, esta liberdade de escolha, né? Quando se trata do amor, é algo interessante porque quem ama concede ao outro o direito de fazer escolhas. Então, o amor de Deus está sempre presente em suas atitudes e respeita a escolha humana. Providência divina, não é? Então, a providência divina é a maneira como Deus atua para que as coisas aconteçam conforme o melhor para aqueles a quem se dispõe a servi-lo. Então, vamos pensar alguns detalhes aqui, né? Gosto daquela frase que as pessoas dizem que para o cristão não há coincidência, há providência. Então, Deus sempre atua procurando oferecer o melhor para os seus filhos. Bom, mas se a pessoa exerce o livre-arbítrio e faz uma escolha que seja errada, incorreta, se ela não quer aquilo que Deus tem planejado para ela, Deus respeita? Sim, Deus tem que respeitar, com base no seu amor. Se ele ama, ele concede então à pessoa o direito de fazer suas escolhas. A lição traz um verso para memorizar, de São João 16:33, para dizer que nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos, ou como o próprio Deus gostaria. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, né? Então, no mundo passareis por aflições, diz uma outra tradução, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o texto está dizendo que há situações adversas que o ser humano enfrenta, muitas vezes por escolha própria. A lição desta semana também trata a respeito do contraste entre a predestinação e o livre-arbítrio, né? E esse assunto da predestinação, alguns entendem que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, ou seja, que Deus tem autoridade até sobre a vontade do homem. Ele faz com que o homem escolha aquilo que ele previamente escolheu. Mas se você pensar desta maneira, então você responsabilizaria o próprio Deus pela entrada do pecado no mundo, porque se Deus ele comanda a vontade humana, então um dia Adão e Eva quiseram fazer algo errado e foi Deus que predeterminou na sua vontade que Adão e Eva fizessem o que era errado. Então são assuntos difíceis, delicados que a lição trata e que nós precisamos abordar, não é? Então, na parte de domingo, é apresentado então algumas situações em que as pessoas escolheram diferente de Deus e Deus teve que respeitar. Por exemplo, o Salmo 81, versos 11 a 14, diz: Meu povo não escolheu conforme eu quis, o meu povo fez coisas erradas e, consequentemente, foi para o cativeiro. Se você ler São Lucas 13, verso 34, você tem o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Ele fala: Olha, eu quis ajuntar você, Jerusalém, né, como uma galinha que ajunta os seus pintainhos. Eu quis cuidar de você e você não aceitou. Então, se você vai para a história do Salmo 81, você vê que o povo de Israel é levado para cativeiro por escolha própria. Deus nunca planejou que o povo de Israel fosse a cativeiro, mas pela desobediência, então enfrentaram aquela realidade. Deus também não queria que Jerusalém fosse destruída, mas porque ela foi rebelde e não aceitou o Messias, ela teve que enfrentar a destruição ali uns 40 anos após a morte de Jesus. Então, inexoravelmente, as decisões humanas acarretam consequências ruins, negativas, né?
Adão e Eva escolheram pecar e, consequentemente, esse mundo ficou mergulhado no pecado, veio a morte. Mas a lição diz que nosso Deus é um Deus soberano. Mas apesar de Deus ser soberano, ele respeita os limites que lhe são colocados pela sua própria moral, pelo seu caráter e pela escolha que as pessoas fizeram, né? Voltando ao Salmo 81, versos 11, 13 e 14, tem uma citação aqui na lição, uma parte desse salmo. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos. Muito bem. Então, há situações em que é impossível que Deus altere. É isso? Muito bem, mas vamos pensar algumas situações. Por exemplo, Faraó se levantou contra Deus e não queria permitir que o povo de Israel saísse do Egito. Faraó foi maior do que Deus? Não. As pragas foram enviadas e Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel do Egito. Bem, o povo de Israel foi levado para cativeiro, é verdade. Mas é bem verdade que também voltaram de Babilônia, embora as tribos do norte enfrentaram o cativeiro assírio e deixaram de existir, né? Então, existem situações diferentes em que Deus, apesar de admitir que alguma situação ruim aconteça, ele consegue se sobressair. E aí é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Embora haja situações em que não tem como retornar porque foi uma escolha errada, foi um livre-arbítrio, não quer dizer que quando Deus tem algo planejado para nós, que ele não vai executar. Eu sempre digo assim, olha, a única pessoa que pode impedir que Deus cumpra os seus planos em tua vida é você mesmo. Se eu me submeto à vontade de Deus, ainda que aconteçam situações ruins na minha vida, Deus vai fazer com que isto seja superado. Vamos pensar aqui com cuidado. Vamos pensar na história de Saul. Não está na lição, mas vou pegar a história de Saul como uma lembrança e a história dos amalequitas. Os amalequitas, eles estavam contra o povo de Israel quando eles estavam no êxodo. Lembra dessa história? Os amalequitas saíram para lutar contra o povo de Israel, impedir que eles passassem por um caminho que fosse mais confortável, né, ou mais fácil para chegar em Canaã. Deus disse que o povo amalequita seria riscado da face da terra. Quando Saul se tornou rei, Deus falou para Saul destruir os amalequitas, né? E o que Saul faz? Ele traz Agag, né, e traz alguns animais, e depois ele se desculpa, dizendo que trouxe aqueles animais para sacrifício, assim por diante. Muito bem, se Saul tivesse destruído os amalequitas, como Deus havia dito, certamente não aconteceria o evento de muitos anos depois. Que evento? O evento no tempo da rainha Esther. Vocês sabem que um homem chamado Amã convenceu o rei Assuero a fazer um decreto para extinguir o povo judeu da face da terra. Sabe de que origem era Amã? Amã era agagita, era dos amalequitas. Mas aí aparece Mardoqueu e aparece Esther. Sabe de que tribo era Mardoqueu? Da mesma tribo que era Saul, da tribo de Benjamim. Ora, se Saul tivesse destruído os amalequitas na ocasião em que Deus falou, certamente não teria acontecido o episódio no tempo da rainha Esther. Mas não é porque Saul não destruiu os amalequitas que Deus não deixou de intervir a favor do seu povo, porque por meio de Mardoqueu e por meio de Esther, Deus impediu que houvesse a destruição do povo judeu. Então, assim, nós precisamos pensar que, embora muitas vezes as situações sejam negativas, todavia elas não prevalecem sobre aquilo que é a vontade de Deus. Então, temos que ter um cuidado aqui. A vontade de Deus não domina a vontade do homem, o homem não é autômato, ele não é obrigado a amar a Deus, mas os propósitos de Deus, eles acabam sendo executados, sabe? E isso nós temos que pensar. Às vezes não é executado de forma nenhuma, porque a pessoa terminantemente é contra. E nós vamos para um exemplo daqui a pouco. Às vezes, a vontade de Deus sofre algum revés em algum momento, mas ela acaba por se cumprir. E às vezes ela se completa plenamente. Vamos para outro exemplo bíblico aí. Vai entrar na parte aqui de segunda-feira, o Pantocrator, né? A expressão grega para o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que governa tudo, né? Então, nós não podemos ser ingênuos e pensar que, uma vez que Deus governa tudo, quer dizer que todos os detalhes acontecem como Ele quer, porque você tem que entender, né? Nós temos que pensar
que há o livre-arbítrio e Deus respeita a escolha do homem. E já já vamos para um exemplo mais claro disso ainda. Mas vamos pensar em como Deus consegue superar situações adversas e fazer com que a sua vontade prevaleça. E aqui eu vou chamar você para pensar em Jó, capítulo 42, que nós já estudamos, quando Jó diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vamos lembrar da história de José. Né? José tinha lá suas dificuldades, denunciava os seus irmãos para o seu pai, né? E os seus irmãos tinham inveja dele, porque o pai gostava mais dele do que dos outros. É um contexto familiar que se formou. Né? Então eles tinham inveja de José e não queriam que José governasse sobre eles. Né? Então eles vendem José para os ismaelitas, que depois José então vai ser vendido lá no Egito e tal, e José vai trabalhar na casa de Potifar. Acontece uma série de coisas, a mulher de Potifar serve de tentadora para com aquele jovem, você conhece a história, ele é preso, não é verdade? Depois ele acaba sendo libertado, né? E por fim José se torna o segundo homem no Egito, abaixo apenas do faraó, né? E toda aquela situação de fome que alcançou lá a região de Canaã, né? A família de José desce até o Egito. Depois de todo aquele contexto, quando o Jacó morre e os irmãos de José pensam que ele vai se vingar, José fala assim: olha, vocês bem intentaram mal contra mim. Gênesis 50, verso 20. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem para preservar um povo grande, um povo enorme. Quer dizer, então as situações foram armadas para que nada acontecesse certo naquilo que Deus já havia mostrado para o próprio José em sonhos que iria acontecer. Então, Deus que governa tudo pode ter situações que limitem a sua atuação? Bom, naqueles que não querem que Deus faça o bem para si mesmos, então Deus acaba sendo impedido de fazer aquilo que ele gostaria, apesar de Deus insistir, né? Então, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, né? Você tem os textos aí, e São Lucas 1,37, São Mateus 19, 26, para Deus nada é impossível. Quando fala de Jesus lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Quando você lê Apocalipse 11, verso 17, fala dos 24 anciãos que estão no céu e que adoram a Deus e dão graças a Deus porque ele é todo-poderoso. Então, o fato de Deus ser todo-poderoso é fato, ele não pode desrespeitar o livre-arbítrio das pessoas, mas não quer dizer que Deus não consiga executar a sua vontade, certo? O plano que ele tem. Vamos pensar aqui em outros aspectos que possam limitar a atuação de Deus, é o que tem que ver com terça-feira, não é? Então, a Bíblia ensina, em Mateus 22, verso 37, Jesus fala para aquele doutor da lei amar a Deus de todo o coração. Isso está na Shema, lá em Deuteronômio, capítulo 6, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e lá fala para amar de Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Veja, se Deus obrigasse as pessoas a amá-lo, que serviço de amor seria este? Então vejam, pelo próprio caráter de Deus, pelo fato dele ser amor, ele está impedido de obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer, certo? Agora, há alguns outros textos na Bíblia que mostram que Deus é impedido pelo seu próprio caráter de fazer algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia fala em Hebreus 6, 17 e 18 e Tito 1, verso 2, que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta contra as suas próprias promessas. Então, bom, está claro, existem coisas que limitam a sua atuação de Deus. Enquanto o diabo é o pai da mentira, Deus não pode mentir. Enquanto o diabo pratica injustiça, Deus não pode ser injusto. Todas as atitudes de Deus sempre vão ser atitudes de amor. Nunca Deus vai ter uma atitude de opressão contra alguém, de maldade, porque Deus é amor. Então, essas limitações de Deus, né, no sentido do seu caráter, da sua moral, o impede de obrigar que as coisas aconteçam exatamente como ele gostaria. Nós vamos pensar aqui em alguns exemplos. Mais uma vez, eu queria enfatizar com você o fato de que, apesar de haverem obstáculos pela frente,
A vontade de Deus, ela é soberana. Eu não gostaria que nós terminássemos o estudo desta lição achando assim, bom, então Deus está limitado, Deus não pode fazer, eu tenho que aceitar. Não, não podemos pensar assim. Que Deus libertou o povo de Israel do Egito, né? Deus abriu o Mar Vermelho, coisas impossíveis Deus fez, impossíveis aos olhos humanos. Ou ainda tem um assunto, um detalhezinho aqui sobre a questão da predestinação, sabe? A lição cita Efésios 1, versos 9 a 11, né? Onde fala da predestinação, né? Mas se você for ao verso 13, lá vai falar também que a crença deve ser exercida. A lição cita Romanos 8, versos 29 e 30, falando da predestinação, de uma decisão prévia de Deus, mas também a lição diz que Jesus morreu por todos nós. Então vejam, o exercício da fé está presente nos textos que aparentemente podem dar a entender que Deus destinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Mas esse texto, esse pensamento de que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, é justamente contrário à vontade divina. Aí eu quero chamar você, então, a lembrar de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, onde diz que se um morreu, logo todos morreram. Quer dizer, a morte de Cristo foi suficiente para salvar todos os seres humanos. E o texto de Romanos 8, verso 32, diz que Jesus morreu por todos nós. O seu sacrifício não foi limitado a algumas pessoas. Então, existem dois extremos. Um extremo é você pensar que Deus não pode tudo. Outro extremo é achar que Deus é tão poderoso, ele é governante, ele é onipotente, ele faz com que as pessoas tomem as decisões que ele previamente estabeleceu que elas deveriam tomar. Aí não há respeito ao livre-arbítrio. O autor da lição fala da vontade ideal de Deus e remedial. Né? Ideal, aquilo que Deus planejou, e remedial é quando Deus atua para consertar alguma coisa. Né? Bom, eu vou falar para você um pouco mais, vou detalhar um pouco mais essas coisas, sabe? Vou falar da vontade ideal, vou falar do real, vou falar do remedial, tá certo? Muito bem. Bom, quando Deus criou Adão e Eva, o plano dele é que não houvesse pecado e não houvesse morte. Havia uma possibilidade de haver pecado, porque havia a árvore da ciência do bem e do mal, e Deus falou para que eles não comessem daquele fruto. Muito bem, mas daí Eva comeu do fruto e deu ao seu marido e ele também comeu. Bom, então o ideal é que não houvesse pecado. Mas houve um real. O real é que houve pecado. Quando houve pecado, Deus então tinha um remédio. E o remédio era o plano da salvação. Vejam, diante daquela realidade de transgressão e de morte que seria eterna, Deus então mostra o plano da salvação. Morre um animalzinho naquele dia, ao invés de Adão e Eva morrerem, mostrando que Jesus iria morrer por eles, certo? Bom, existe uma outra realidade. É que, apesar de Jesus morrer na cruz, muitas pessoas não irão se salvar. Então, vamos pensar aqui sobre um outro aspecto. Na 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, lá diz que Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Bom, isso é o ideal divino. O primeiro ideal é que não houvesse pecado. Havendo pecado, há um outro ideal, que todas as pessoas se arrependam e que elas não enfrentem a perdição. Para isso, Deus tinha um remédio. O remédio seria o que está em São João 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, há crença, há o exercício da fé aí. Não há aí um ensinamento de que Deus previamente estabeleceu, decidiu que alguns iriam se salvar e outros iriam se perder, a predestinação. Muito bem, eu quero pensar com você nesse texto, sabe por quê? Romanos 16, verso 25, fala da revelação do mistério oculto desde os tempos eternos. O plano para salvar o ser humano não foi feito de última hora, de emergência, quando Adão e Eva pecaram. Deus já tinha esse plano como uma solução para resolver se a realidade de Adão e Eva fosse uma realidade de pecado, certo? Muito bem, agora Apocalipse 13, verso 8 fala que o cordeiro foi morto. Algumas traduções colocam antes da fundação do mundo e outras colocam desde a fundação do mundo.
Bom, então, o plano que Deus já havia pré-estabelecido se fosse necessário usar. Mas eu quero usar com você, então, o texto da primeira carta de Pedro 1, verso 20, quando fala que este plano, que isso foi conhecido antes da fundação do mundo. E a palavra é grega e é pró, antes da fundação do mundo. Ou seja, veja, Deus tinha um ideal quando criou Adão e Eva, que não houvesse pecado, que não houvesse transgressão, não houvesse morte. Todavia, Adão e Eva pecaram, então Deus teve uma atitude remedial, que ele já previamente conhecia, já tinha planejado, que foi a morte de Cristo na cruz. Mas apesar de Jesus morrer na cruz, e as pessoas precisam aceitar pela fé, o que acontece? Apocalipse 20, verso 8, fala da segunda ressurreição. Ali, Apocalipse 20 fala da primeira, mas fala da segunda ressurreição, quando os ímpios vão marchar em direção à Nova Jerusalém para querer tomá-la. E diz que o número dos ímpios ali, das pessoas más, ressuscitadas na segunda ressurreição, é como a areia do mar. É muita gente, são milhões e milhões de pessoas. Bom, então, com essas pessoas, o plano da salvação estabelecido por Deus não teve efeito. Então, Deus tem que respeitar a escolha do ser humano. Mas nós não podemos parar aí. Se nós avançarmos um pouco mais, nós vamos ler também Apocalipse 7, verso 9, que é uma grande multidão de salvos. E se você ler Apocalipse 22, versos 1 e 2, lá fala também na Nova Jerusalém. Lá fala da cidade, da árvore, da vida colocada no meio do jardim. O jardim do Éden restaurado e colocado nesta terra. Então vamos pensar. Quando Deus criou o mundo, havia um jardim do Éden, para Adão e Eva. Quando Deus recriar o mundo nesta nova realidade, então também o Éden vai estar de volta e restaurado. A árvore da vida estará de volta à disposição para os seres humanos. Então, o que nós precisamos entender? Deus é todo-poderoso? É todo-poderoso. Ele é o governante de tudo? Ele é o governante de tudo. Há situações em que ele não vai conseguir contornar, fruto do livre-arbítrio, da escolha do homem. Aí você tem o cativeiro das tribos do norte que vão para a Síria, né? E há toda aquela mistura de povos também na terra das tribos do norte, mas de qualquer maneira aquelas tribos vão ser extintas. Você tem a realidade dos ímpios sendo consumidos ao final, no juízo final. Então, Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Mas não quer dizer com isso que Deus seja fraco, que Deus não consiga fazer com que sua vontade prevaleça. Veja a história de Jó. Quanto que o diabo fez contra Jó. E ao final, Jó foi restabelecido em sua prosperidade, em sua saúde, certo? Por fim, então, vamos pensar no fato que ainda é citado no verso para memorizar e que está na lição de quinta-feira, né? Que mostra que nós passaremos por aflições, mas podemos ter bom ânimo porque Jesus venceu e na vitória dele nós também vencemos. Então, Deus é amor. Deus pode enfrentar limitações, mas nem por isso ele deixa de ser poderoso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ah, mas a lição fala de um episódio em que a pessoa morre. Bom, vamos pensar uma outra coisa para encerrar esse tema desta semana. Vejam, às vezes nós olhamos apenas para a realidade do que nós estamos vivendo, ou até a morte. E Paulo tem um texto lá na primeira carta dele aos Coríntios, né, capítulo 15, que ele fala: se nós confiássemos apenas nesta vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Porque nós cristãos, em outras palavras está dizendo, nós enfrentamos todo tipo de perseguição e sofrimento e enfrentamos a morte. Mas haverá uma ressurreição. O que você e eu temos que pensar é que os propósitos de Deus para nós não se limitam a esta vida. Como citamos na lição passada, João viveu quase 100 anos. Né? João Evangelista. João Batista morreu muito cedo, degolado, né? Mas vejam, se nós olharmos apenas para esta vida, para o contexto humano desta realidade, talvez nós tenhamos ali em algum momento que vacilar a vontade de Deus, mas nós temos que entender que os planos de Deus para nós não se limitam a esta vida. Um texto de Apocalipse fala assim: bem-aventurados aqueles que desde já morrem no Senhor e as suas obras o acompanham. É melhor ser chamado a descansar antes de uma perseguição final que eu não suportaria, do que continuar vivo depois escarnecer, prevaricar e ir contra Deus. Você conhece a história do rei Ezequias, quando Isaías falou que ele iria
morrer e depois Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Então, nós temos que entender que quando Deus olha para nós, e que tem que ver com o plano principal dele, que é da salvação, ele não olha apenas no contexto da realidade, do bem-estar, da riqueza, da pobreza, do que é material, do que é ser bem. Não, Deus olha para nós, a sua vontade estabelecida em nós, que envolve a vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então, o plano que Deus tem para a sua vida não envolve só esta, envolve o fato de você ter vida e vida eterna. Entende? Que Deus os abençoe cada dia mais a entender a sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és todo-poderoso, Tu és onipotente, Tu és o grande governador do universo e podemos confiar nossa vida em Tuas mãos. Por favor, não deixemos, não nos deixe que nós mesmos impeçamos que a Sua vontade prevaleça em nossa vida, quer no nosso dia a dia, na nossa realidade, quer no fato de nós podermos viver a vida eterna. Faça-se a Tua vontade em nossa vida, te pedimos em nome de Jesus. Amém.